Olá, tudo bem? Estamos de volta mais uma vez aqui no nosso canal do Café Católico com esse podcast. Espero que você esteja bem, é o meu desejo, e que se encontre verdadeiramente com Jesus. Dou-vos uma dica: mantenha os olhos fixos em Jesus Cristo. Ele é a nossa vida, a nossa meta e a nossa salvação. Meus amados que nos acompanham pelo canal do Café Católico, nesse mês de novembro, nas terças-feiras, eu quero a sua companhia para essa meditação nessas terças-feiras, que vamos falar sobre você, sobre mim, sobre nosso caminho como cristão, como discípulo de Jesus. Primeiramente, vamos vendo como você e eu temos nos relacionado com Jesus. Vamos tomar por base o Evangelho de segundo São Marcos, para mostrar justamente que esse encontro nosso com Jesus, ele passa por um percurso, ele tem um trajeto, esse encontro. Então, vamos lá. Primeira coisa, queria falar para vocês de uma experiência que talvez aporte para vocês algum significado. No começo de São Marcos, vemos que ele começa falando sobre João Batista e a pregação de João Batista, que era de conversão e arrependimento dos pecados. Nisso, nós vemos que, para o evangelista, o começo de tudo é o reconhecimento do pecado, que somos pecadores, e a necessidade de conversão. Tanto é que ainda no primeiro capítulo, o evangelista vai dizer dessa pregação de João Batista e posteriormente vai dizer que o próprio Jesus igualmente pregava como João Batista. Porquanto isso que nós vemos no Evangelho faz nos exportar uma interessante catequese que eu havia falado para uns jovens na paróquia do Perpétuo Socorro, lá no Vergel. Quando nós nos remetemos a pensar sobre conversão e sobre o que somos pecadores, então recaiu a seguinte pergunta: mas afinal, o que é o pecado? Aí, obviamente, o pecado, todos responderam: o pecado é quando a gente ofende a lei de Deus, ofende a Deus ou desobedece a sua lei. Então perguntei: já que é isso, quais são os mandamentos? E foram citando os mandamentos. Mas a compreensão dos mandamentos de Deus estava equivocada. A equivocada é como se os mandamentos fossem assim. E veja se isso serve para você também, tá? Temos a lei de Deus, aqui os 10 mandamentos, E vamos dizer, olha, se você não fizer isso, não cumprir esses mandamentos, automaticamente você está ofendendo a Deus. Isso é uma verdade em parte, viu, gente? Por causa da colocação. Às vezes a catequese nos implica pensar que os mandamentos é como se fosse assim, Deus mandando, nos dá liberdade e depois nos toma de volta, porque ele não dá uma regra para a gente seguir e a gente tem que seguir esse passo, senão Deus não nos ama se não seguimos os passos conforme os mandamentos. E não é bem assim, não. Então eu pude expor para aqueles jovens o seguinte pensamento: Deus começou um diálogo com o homem, um diálogo de amor. E esse diálogo de amor teve um atrapalhamento, que foi por causa de um anjo caído que tinha e tem ciúme da humanidade e queria, na verdade, provocar Deus, fazendo a própria humanidade se perder, uma vez que o próprio Deus disse que estas criaturas dele teriam sua imagem e semelhança à humanidade. Então, o anjo caído pensou um jeito de fazer que toda essa humanidade escolhida por Deus fosse também excluída do plano da presença de Deus. Então fez o enganamento aos pais primeiros, a Eva e a Adão. Fizeram que eles desobedecessem e pusessem em nós essa incrível marca que é a concupiscência, uma vontade de desobedecer.
Naquele momento, Deus proibira uma única coisa: olha, não vão por aqui, não comam dessa árvore, e porque assim vocês terão a vida, podem usufruir de todo o jardim. Mas aí, repare, a serpente mentirosa diz que Deus proibiu de comer todas as frutas do jardim. E assim ela começa o diálogo com Eva. E assim surge o pecado. Mas Deus teve pena de nós. E no caminho da nossa existência, através de Moisés, nos deu parâmetros para a gente reencontrar esse caminho. Quem é esse caminho? É o próprio Jesus. Ele deu um parâmetro. Então, imaginemos nós numa ponte reta, em que dos dois lados temos abismos, abismos da perdição, né, com os demônios, do lado direito e do lado esquerdo, e um caminho reto para seguir. Mas que o pecado nos fez cegar para ver o caminho. Então, para palmilharmos esse caminho, o Senhor Deus nos deu os mandamentos. Quando nós nos guiamos que amemos a Deus sobre todas as coisas, não tomemos seu santo nome em vão. Quando o Senhor nos recomenda a honrar pai e mãe, guardar os dias de festas, ou seja, reservar para Ele o louvor um dia na semana, o louvor, a honra, a glória, o poder, a majestade. E vai dizendo para que a gente não mate, que a gente não furte, que a gente não peque contra a castidade, que a gente não cobice os bens, as mulheres ou homens alheios. Quando o Senhor nos diz para frear esse instinto que nos faz dizer não a Ele, nós, na verdade, temos os mandamentos como guias e não como proibições. Não imaginemos os mandamentos como tábuas à nossa frente que nos roubam a liberdade, mas como guias laterais que vão nos impedindo de cair para a direita ou para a esquerda e nos faz caminhar em caminho reto, direto para o Cristo, por sua palavra. Essa meditação nós começamos, meus irmãos. Todo discípulo tem que reconhecer isso. Temos inclinação para o pecado. Temos falhas. Mas Deus nos ama e nos deu justamente caminho para seguir o próprio Cristo. Por isso nos deu os mandamentos. E esse processo de reconhecimento de pecado e de conversão. O que é a conversão, meus irmãos? A conversão é eu deixar de ser eu para eu ser um novo eu pelo Espírito Santo. Sempre olhando Cristo Jesus como nossa meta, como nosso alvo. Vamos caminhando direto para Ele, dizendo: Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, tem compaixão de mim, que sou pecador. Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, tem compaixão de mim, que sou pecador. Vejam só, nessa celebração da vida que temos, não nos apeguemos tanto na jornada aos apetrechos. O que são os apetrechos? São as coisas que a gente quer colocar na mochila para atravessar essa ponte para chegar até o nosso Senhor e Salvador. Ele está do nosso lado, nos aconselha, e nos aconselha de qual forma? Dê tudo, se despoje dos seus bens, tome sua cruz e me siga. Então o Senhor está dizendo para a gente não ficar se amarrando com as nossas vaidades, não se amarrando com os nossos quereres, com as nossas vontades próprias, de, às vezes, tanta ganância, não ambição pela vitória, mas ganância, capaz de humilhar aos outros para conseguir ganhar dinheiro, tirar proveito. O Senhor nos proíbe exatamente disso, que a gente não cobice as coisas para que não entre em nós uma ganância cega e imitemos o demônio com a sua inveja. Por isso, eis o convite que é feito para você e para mim, para todos nós, discípulos de Jesus Cristo. Manter os olhos fixos nele, obedecer seus mandamentos. É assim que Jesus nos ensina, meus irmãos. Quem me ama,
observa os meus preceitos. Amar a Deus com toda a força, com toda a inteligência, com toda a alma. E amar ao próximo, como Cristo nos amou. Esse é o nosso primeiro encontro. Até a próxima terça-feira com mais um podcast. Eu sou Eudes Inácio e faço parte deste apostolado do Café Católico. Até breve.